Bom dia, queridos. Depois de um longo tempo sem fazer as devocionais, hoje eu decidi retomá-las. Então, embora estando aqui no Brasil ainda, eu quero continuar aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje eu queria trazer uma palavra específica para aquelas pessoas que estão há muito tempo tentando buscar solução de alguns problemas na sua vida, mas que já perdura algum tempo sobre isso. E que você já se encontra cansado, desanimado, sem forças para continuar lutando por isso. É com você que eu quero falar. E para isso eu gostaria de ler com vocês uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, a partir do verso 1, que diz assim. Preste atenção nessa passagem. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Até aqui. Bom, nessa passagem o que Jesus está dizendo, ele está contando uma história de uma viúva que vivia numa cidade, e nessa cidade havia um juiz iníquo que não se importava com as pessoas. E ela tinha uma questão que dependia do julgamento desse juiz. E ele nunca julgava a causa dela. E ela sempre persistiu para que ele julgasse. E ele não dava a menor bola para ela, porque era alguém que não temia Deus, não estava nem preocupado com ninguém, só pensava nele mesmo. Mas diz o texto que de tanto aquela viúva insistir, foi gerando um temor no coração daquele homem. E ele falou: não, eu vou julgar a causa dessa viúva para que mais tarde eu não venha sofrer dano pela minha omissão. E diz então o texto que ele ouve aquela viúva, julga a sua causa. E Jesus então pega essa parábola para nos trazer algumas lições. Primeiro, que existem coisas na nossa vida que só irão acontecer através da nossa perseverança, da nossa persistência. Eu não sei quanto tempo você está buscando, orando a Deus, pedindo para que Deus haja na sua vida e você não vê nada acontecer. A segunda coisa, ele está dizendo para nós que nessa parábola havia um juiz iníquo, ou seja, alguém que não se importava com a causa daquela mulher. E mesmo ele não se importando, de tanto ela insistir, ele acabou julgando. O que Jesus está dizendo é que ele não é esse juiz iníquo, ele é um bom juiz, que ao contrário daquele juiz da parábola, ele se preocupa com a minha e com a sua causa. Ainda que muitas vezes a ação de Deus a nosso favor esteja demorando, Deus tem pressa de agir na minha vida e na sua vida. E se ele não agiu ainda é porque há alguma coisa que ele quer nos ensinar com isso. Há algo que ele quer nos ensinar durante o processo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não desista. Seja como essa viúva que diante de um juiz iníquo não desistiu. E saiba que você está diante de um juiz justo, que ao contrário desse da parábola, ele está preocupado com você, preocupado com a sua causa, preocupado com aquilo que você está vivendo. E quando você menos esperar, ele virá ao teu socorro. Que Deus possa falar ao teu coração, que essa palavra possa te trazer ânimo e você continue perseverando, sabendo que Jesus ama muito você. Tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.